prova. Hoje, as pessoas assinam papéis, reconhecem firmas e mesmo assim não cumprem com a sua palavra. O nosso Deus, Ele é um Deus que preza por cumprir todas as suas palavras. E o Espírito Santo diz a uma pessoa agora, nesse momento, nessa noite: a palavra que Deus te deu, a promessa que Deus te deu, não caiu em esquecimento. No tempo certo do Senhor, essa promessa vai se cumprir sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Você sabe qual é essa palavra? Você sabe qual é essa promessa? Deixa o Espírito Santo reavivar esta palavra para você, em nome de Jesus. Toda a palavra de Deus ou já se cumpriu, ou irá se cumprir. Amém. Nenhuma delas cairá por terra sem que Deus não cumpra. No capítulo 16 de Apocalipse, eu creio que é um dos capítulos mais terríveis de toda a história da humanidade. Ficamos abalados com os acontecimentos, com as tragédias que volta e meia varrem uma localidade do nosso planeta. Ficamos estarrecidos ao ver como somos frágeis diante do poder da natureza, mas nós sabemos que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Mas quando nós deparamos aqui com essas 7 taças, esses 7 flagelos, que mostram o coração de um Deus irado, não tem como a gente não temer e não tremer. Não tem como a gente não se avaliar na nossa conduta. Não tem como a gente não desejar uma mudança radical. Porque chegará o dia, e nesse período aqui, já não haverá mais espaço para o arrependimento. Já não haverá mais espaço para a salvação. Aqueles que são de Deus são marcados pelo Espírito de Deus. E aqueles que são de Satanás são marcados pelo número da besta. Capítulo 16, verso 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Primeira taça, sobre a terra. Os homens de Satanás, seguidores do diabo, serão marcados com úlceras malignas e perniciosas. Segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Antes de eu ouvir ministrar, eu passo a semana toda me preparando, orando, lendo comentários, mas Deus tem me levado a pegar esses comentários e deixar de lado, e ficado só com aquilo que a Bíblia diz, porque eu tenho visto tantas coisas contrárias, tantas interpretações que batem uma contra a outra. Aqui, por exemplo, nesse versículo, um comentarista diz que não será todos os mares, mas somente o mar do Mediterrâneo. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, da onde essas pessoas tiram essas coisas? Queridos, nós precisamos, a igreja necessita urgentemente de crer na Bíblia, mais do que em comentários, mais do que em pregadores,
Nós precisamos acreditar no que a Bíblia diz. E a Bíblia tem que ser suficiente para nós. Nós, com toda a nossa inteligência, nossa capacidade, nós temos colocado coisas na Bíblia que a Bíblia não diz. Mais estarrecedor foi quando, estudando ali sobre os cavalos, o cavalo branco que veio para vencer, um teólogo afirma categoricamente que é Jesus Cristo que veio para vencer. Outro teólogo, reconhecido, afirma categoricamente que é Satanás, que é o diabo. Então não são coisas simples, são coisas que nos levam a pensar. E eu convido a igreja, em nome de Jesus, para que a gente fique com aquilo que a gente tem de revelação do Espírito Santo. Amém. Se a Bíblia diz aqui, e morreu todo ser que havia no mar, vamos crer nisso, ponto Amém. Final. Amém. Amém? Não precisamos ficar imaginando que mar, quantos peixes, quantos nada. Vamos simplesmente crer. Está escrito. Eu creio. Assunto encerrado. Ponto final. Amém? Amém. Amém. Inventaram que é complicado entender a Bíblia. Chegaram a inventar que quem lê muito a Bíblia fica louco. O diabo não quer que a gente creia na palavra. E eu me lembro que quando estava em Moçambique, alguns anos atrás, um irmão dessa igreja local enviava para nós uma revista chamada Vinde. E eu estava lendo um artigo de um pastor, e ali havia uma citação do próprio Senhor Jesus, eu não lembro qual era o texto, e depois o pastor articulista escreveu assim: na verdade, o que Jesus quis dizer foi... Quer dizer que Jesus não sabe o que ele quer dizer? Jesus estava mentindo? Queridos, a Bíblia, ela foi escrita como um mistério a ser revelado por Deus às pessoas simples. As pessoas que vão até ela querendo aprender dela, não colocar aquilo que pensa, aquilo que acha, aquilo que acredita nela. Segunda taça. Verso 4. Agora a terceira. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Nós estamos vendo os noticiários. O planeta Terra, a água potável está se tornando escassa no planeta Terra. Em muitos lugares do mundo, as pessoas passam sede constantemente. Já não há mais água. Aqui, todos os rios e fontes de água vão se tornar em sangue. Porque é uma vingança. Você sabia que o nosso Deus, ele é vingador? Ergoer, o Deus vingador de Jacó. Você pode ficar tranquilo na sua vida. Se alguém se levantar contra você, você tem alguém para vingar a tua causa. Você não precisa você se levantar. Deixa na mão dele. Deus sabe ser Deus. Amém? Então ouvi o anjo das águas dizendo, falando para Deus: tu és justo, Deus é justo. Tu que és e que eras o santo. Cantamos hoje, iniciamos cantando: santo, santo, santo. O nosso Deus, ele é santo. Amém. Ele não se mistura com a impureza da raça humana. Ele não se mistura com o pecado. Ele é santo. Pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. O nosso Deus, ele está computando cada sacrifício, cada profeta que derrama seu sangue, cerrado por meio, cortado a cabeça, queimado em praça pública, jogado às bestas feras, difamado, colocado em cadeias, em torturas com a língua cortada, jogado numa cela, numa piscina até se afogarem. São dignos disso. Eles vão receber o que merecem.
ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Todo-Poderoso. O nosso Deus não é aquele Jesus que está pendurado na cruz. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele venceu a morte. Amém. Quando nós olhamos capítulo 1, em que João tem o vislumbre de como Jesus se encontra hoje. Eu sei que querem mostrar ainda o Jesus sofredor, e ele foi quando ele veio aqui para pagar pelo meu pecado e pelo teu pecado, mas hoje ele é El Shaddai, Deus poderoso. Amém. Hoje de manhã fomos ministrados para nos lançar, descansar nos braços do nosso Pai, do nosso Deus. Nós não precisamos temer nada. Nós precisamos simplesmente crer. Amém. Crer. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Olhamos os juízes na nação brasileira. Olhamos a justiça da nação brasileira. O homem com a sua justiça. Não precisamos ficar aí. Estamos aí com um processo. Que vai ser? Nós temos o justo juiz. Amém. Amém, Senhor. Ele defende a nossa causa. Amém. Quarto, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Não haverá mais como glorificar. Vão blasfemar ainda mais o nome de Deus. E dando continuidade ao quinto flagelo, verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Aleluia! Glória a Deus. Quando nós lemos os capítulos anteriores ali, parece que esse trono de Satanás é indestrutível. Aquele que estava com um ferimento na cabeça, parece que é imortal. Mas ninguém pode se colocar de pé diante do nosso Deus. E esta besta, esse trono, vai ter que cair por terra, em nome de Jesus. Amém. Sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, a um desmascarar. O diabo hoje ele se finge até de anjo de luz, a luz, aquela fosforescência, aquele glamour, tudo isso vai se tornar em trevas e ele vai ser desmascarado. Aleluia. Mas aqueles que não são do Senhor, e os homens que remordiam a língua por causa da dor que sentiam, queridos, desespero total, já não há mais o que fazer. Remordiam a língua, uma dor intensa, e o que eles fazem? Blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Hoje ainda é tempo de se arrepender. Hoje ainda é tempo de reconhecer o nosso pecado, a nossa fragilidade, a nossa limitação. Hoje ainda é tempo de buscar o Senhor e Ele se deixa achar. Hoje ainda é tempo. O sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Ali onde está Jerusalém, acima, aonde houve a criação,
do homem, o Éden, ali onde tem o rio Eufrates e o rio Tigres, ali, este rio, onde muitas das histórias que nós estamos lendo, 1 Reis, 2 Reis, livro de Crônicas, Juízes, o inimigo que vinha ali do norte, desciam por esse rio para atacar o povo de Deus. Por quê? Porque esse povo se distanciava do Senhor. E Deus levantava esse exército inimigo para vir ali assolar o povo de Deus, na tentativa de que esse povo se arrependesse, e àquela altura era possível o arrependimento. Então aqui, o rio Eufrates fica seco, um caminho aberto para a grande e última batalha, a batalha final. Verso 13: então vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aqui nós vemos a trindade do mal. O diabo, ele sempre quis ser igual a Deus, mas ele nunca chegou nem aos pés do Senhor. E ele copia a Deus em tudo. E aqui nós vemos a trindade maligna, o dragão, a besta e o falso profeta. E eles liberam agora 3 espíritos imundos para ainda enganar e levantar os reis e reinos da terra para ir para essa peleja, para essa batalha final. Verso 14: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Dia de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Amém. Aleluia. Espíritos de demônios, operadores de sinais. Irmãos, igreja, o diabo continua vivo e atuante no planeta Terra. Nós precisamos urgentemente clamar para Deus que Ele nos dê o dom de discernir espíritos. Há muita confusão hoje em dia, há muita aceitação de coisas que são do diabo, estão falando que são de Deus, coisas que são de Deus, estão falando que são do diabo. Esses espíritos enganadores, eles estão atuando nos nossos dias. Eles continuam possuindo pessoas. Eles continuam gerando guerra, intriga no casamento, na família, e etc, etc, etc. Eles acharam uma porta escancarada nas igrejas, porque Cristo Jesus deixou claro que a porta é apertada, é estreita, o caminho é apertado, e os pregadores estão alargando as portas. Estão pregando Jesus, mas estão pregando também o poder de uma rosa, de um copo d'água. Superstição, superstição, superstição. E as pessoas estão acreditando mais nessas coisas do que no poder de Cristo Jesus operado lá na cruz do Calvário. Faça assim, dê isso, pague assim. Eu vi esses dias uma coisa, eu falei, Jesus, um pastor lá no Monte Carmelo, com uma garrafa de óleo, de azeite, e dali ele fazendo a publicidade de que ele iria voltar e na igreja teria um ungir das vassouras, e as pessoas levariam as vassouras ou venderia ali, e daí você leva a vassoura para casa e você varre tudo o que não presta. Palhaçada, brincadeira, não, mentira do diabo. Os demônios estão aí atuam lá no Planalto, atuam no nosso governo, atuam. Quem vai se levantar para falar, sai Satanás? Se muitas vezes o povo de Deus está corrompido também. É hora de clamarmos pela misericórdia desse Deus.
nos arrepender. Sinais, operadores de sinais. Jesus deixa claro: você me chama Senhor, Senhor, em teu nome operei milagres, fiz profecias. Arreda-te, não te conheço. Você pode imaginar chegar diante de um Deus Todo-Poderoso, desse que nós cantamos, que nós adoramos, Jesus, e ouvir dele isso? Paulo dizia que ele tinha medo de, mesmo levando muitos a Cristo, ele viesse perder a salvação. Eu fico pensando, Senhor, se Paulo tinha esse sentimento, imagina eu. Nós não podemos brincar com as coisas do Senhor, amados. Nós precisamos viver um evangelho verdadeiro. Se dirigiam aos reis, convocaram os reis, ajuntaram os reis para a peleja, para a guerra. Verso 15: eis que venho como vem o ladrão. Jesus já havia dito isso, bem-aventurado, ou seja, feliz, muito feliz, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Santidade. Santidade. Guardar, vigiar. Vigiar. Ir aos pés do Senhor. Suplicar a bênção dele a cada dia. Eu tenho aprendido a prática da oração do Pai Nosso. E quando chega ali no final, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Todo dia eu tenho pedido isso para Deus. Não deixe cair em tentação, Senhor. A gente tem visto tantas pessoas caindo em tentação. Tantas pessoas se abrindo à carne, à velha natureza, à vontade. E a gente precisa ir com muita humildade e falar: Senhor, não deixe cair em tentação. Não deixe cair em tentação. Livra do mal, Senhor. A gente precisa entender que a responsabilidade é nossa. Somos nós que muitas vezes baixamos as guardas. Somos nós muitas vezes que levamos uma vida distante do Senhor. Somos nós que abrimos os nossos olhos para ver coisas que são indecentes aos olhos de Deus. Abrimos os nossos ouvidos para ouvir coisas que ferem a santidade. Verso 16: então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, ou Megido, é um lugar de batalha. Queridos, nós estamos em batalha. Desde o dia que você reconheceu Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o inferno decretou uma tremenda batalha para arruinar, para destruir, para te convencer, e ele usa de todo e qualquer meio para te afastar do caminho. Nós estamos numa batalha exterior, mas essa batalha, ela tem o seu início na nossa mente. Como o Tiago diz, começa com uma cobiça, e a gente dá vazão a essa cobiça e vem se tornar pecado. Está sendo travada a maior batalha mundial que nós vivemos hoje, é na nossa mente. O diabo vem com todas as armadilhas, com tudo aquilo que ele pode, e vomita nas nossas mentes. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos revestir com toda a armadura de Deus todos os dias. Amém. A luta está difícil, amado, mas ela vai se intensificar. Nós precisamos
encontrar esse caminho que nos leva a nos prostrar diante desse Deus Todo-Poderoso e buscar nele, somente nele nós vamos encontrar forças para vencer. Não é na nossa posição, não é na nossa força física, não é na nossa, entre aspas, fé. É naquilo que Deus, pela graça e misericórdia dele, conceder a cada um de nós. Por isso que está escrito: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa estar em pé. Porque muitas vezes a cilada do diabo vem aí. Você está bem, você está, olha só, você está sendo usado por Deus. Olha como você toca, como você canta, como você prega, como você evangeliza. E orgulho entra. E orgulho precede a ruína. Provérbios. E cai. Batalha no Armagedon, tudo está sendo preparado. Você pensa que as coisas estão acontecendo por acaso, por aí? Essas crises, a Europa, Estados Unidos, China, a Coreia, você acha que está tudo acontecendo? Deus não está ligando para nada, não. Tudo está caminhando para um fim, e Deus conhece esse fim. E Deus, através da palavra, Ele nos prepara para enfrentarmos esse fim. Sétimo e último flagelo: destruição total. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Está feito. Está feito. Se a gente conseguisse ver só um pouquinho da ira de Deus, nós gostamos e é bom a gente ver e provar o amor de Deus, é muito bom. Mas assim como nossos filhos que gostam de ver o amor dos pais, eles precisam também de ver a vara. Eles precisam ver a indignação, precisam ver a ira do Pai, para criar limites. Feito está. Queridos, vai ser assim. Vai ser desse jeito. Deus não vai mudar nada. Tudo isso que está aqui é o que vai acontecer. Verso 18: sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual. Recentemente, ali na Itália, aquele terremoto, quase 300 pessoas foram ceifadas. Vai ser muito pequeno esse terremoto perto daquilo que vai acontecer, aquilo que está por vir. Como nunca houve igual, desde que a gente soube a terra, tal foi o terremoto, forte e grande. Lá em Isaías diz o profeta, pela unção do Espírito Santo, que a terra cambaleará. Assim como já viu o bêbado que ele anda cambaleante, a terra vai chacoalhar. Nós já temos visto, amados. Nós já temos visto. 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. Caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice de vinho do furor da sua ira. Queridos, Babilônia, essa cidade, ela existe hoje ainda, mas lá no passado, é a cidade que muitas vezes foi levantada para ir e destruir o povo de Deus.
E Babilônia também é citado como um sistema maligno que rege esse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Há muitas interpretações, mas a interpretação assim que a gente mais lê, mais ouve, é de que a grande Babilônia é um império. Foi já o império de Roma que atuava nessa época, mas que continua sendo o império da grande meretriz, que nós vamos aprender no capítulo 17. Deus vai destruir, Deus se ira com a grande Babilônia, o centro de toda a idolatria mundial. Mas isso no capítulo 17 nós vamos ver. Mas a gente percebe que Deus, sempre que há alguma coisa, alguma cidade, quando vai enfocar o negativo, o nome Babilônia. Babilônia. Queridos, quando nós voltamos lá no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, Deus criou o homem e Deus deu uma ordem para o homem povoar toda a terra, para o homem ir, para o homem se alastrar para a bênção do Senhor se estender sobre toda a terra. E por causa do pecado, nós olhamos ali capítulo 11 de Gênesis, o homem quis fazer o seu nome ser conhecido e construir uma torre para chegar até o céu. E Babel nós traduzimos como confusão, mas Babel fala da torre de Deus. El significa Deus. O desejo daqueles é o desejo do ser humano do dia de hoje. Quero fazer o meu nome conhecido, vou construir algo, vamos construir a igreja para ser a maior igreja da América Latina, isso aqui em Curitiba nos nossos dias. Fazer o nosso nome conhecido. Cidade. Deus, quando destrói tudo ali e acha no coração de Noé um coração obediente, e Deus recomeça toda a história da humanidade, e Deus dá a ele a mesma ordem, mas nós insistimos em viver, em querer morar em grandes centros. Hoje tivemos uma reunião com a diretoria, a liderança, e foi nos apresentado um projeto, a Lídia e a Sara, de ano 2017, irem para a tribo Catiana, com vistas a entrar na tribo de Irion. Esse é o nosso trabalho como igreja. Não, agora tem um ministério forte, ministério, como é que chama esse ministério nas cidades? Missão urbana. Todos os jovens que eu conheço que entraram nessa missão estão fora do Evangelho. Ou estão com a pá virada, ou estão com um brincão, alargador, tatuagem pelo corpo todo. Eu falo, que evangelho que é esse? Ao invés de ir lá e mudar aqueles que estão, se tornam iguais. Babilônia. Vamos sair da Babilônia, amados. A diversão nossa não é shopping, não é cinema. A diversão nossa é tarde feliz. Amém. É levar o Evangelho do Reino, principalmente aonde não há. Esse é o nosso convite, esse é o nosso mandamento maior dado por Jesus. E começamos a orar pelos 5 bolsões. Tomara a Deus que o rapazinho ali atrás, futuro professor, seja evangelista de surdos e mudos. Amém. E não tenha a mente mudada para ser um professor para ganhar dinheiro. Que vá lá onde há um perdido, necessitado, e pregue com gestos, falando: Jesus te ama. Amém. Já tivemos algumas experiências, a Maria, alguns aqui, dos ciganos. Aí a gente começou a orar e Deus começou a abrir as portas. Os indígenas,
Os quilombolas recebam, acho que vocês também recebem o comunicado da Thelma. Quem gostaria nessa noite de falar, Senhor, envia-me aos quilombolas? Há alguém aqui? Amém. Aleluia, Pai. Surdos e mudos, quilombolas, os ribeirinhos, há um convite ali na bacia amazônica, as portas estão abertas, fizeram todo o levantamento, mas não tem missionário para ir pregar o Evangelho. Eu dou a minha varinha de pescar para vocês, você vai. O Daniel te ensina a pescar um peixinho. Sair desses locais e ir até onde Cristo ainda não foi anunciado. Alguém aqui nessa noite, se houver, fica em pé. Mas já fiz isso, faz outra vez, volta. Se coloca em pé e fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aonde o Senhor quiser me mandar. Mesmo que não tenha shopping, é preferível que não tenha. Ah, mas lá tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi no Istambul. Pai, eis-nos aqui, Pai. Amém, Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Sim. Disponíveis, Senhor Deus, em Tuas mãos. Para o Senhor nos levar para onde o Senhor quiser, Pai. Amém, Jesus. Leva-nos, Pai. Sabemos que estar na Tua vontade é a melhor coisa, é o melhor lugar para estarmos. Papai, quando chegar esses acontecimentos, já não haverá mais possibilidade de salvação. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Eis a Tua igreja, Senhor, que quer Te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, estamos terminando aqui, amados. Amém. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Verso 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Amados, nós temos aqui no nosso litoral, nos conhecem, Matinhos. A cada ano precisa ser refeito todo ali o calçadão, porque as águas estão invadindo. E nesse cambalear da terra, as ilhas vão desaparecer. Isso que o homem gosta tanto, valoriza tanto, né? Que é praia, 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 vai acabar, vai. Mas ainda é tempo de ir às ilhas pregar o Evangelho. Amém. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, como pedras que pesavam cerca de 1 talento. Não sei quantos viram no Facebook, a nossa irmãzinha postou, ela foi para Prudentópolis, umas pedras de gelo desse tamanho. Essas daqui, ó, vão pesar cerca de 34 quilos, dependendo da avaliação aqui. Você pode imaginar? A NASA esses dias mandou esse negócio aí, como é que fala? Essas navezinhas, satélite, porque tem um meteoro grande que, não sei que ano que eles estão falando aí, que vai atingir a Terra em cheio. Mas isso já acontece, ou agora está acontecendo, meteoritos, né? Então, para Deus, amados, Ele criou todas as coisas. Vai ser terrível isso que vai acontecer. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Terminou.
serve no Evangelho. Você crê nisso? Você crê que isso vai acontecer? Agora a minha pergunta é: o que isso interfere nas nossas vidas hoje? Se não interfere em nada, é um sinal claro de que nós não acreditamos que isso vai acontecer. Porque seria uma falta de bom senso sermos avisados que aquela estrada, o final dela é um precipício, e continuarmos caminhando por ela. Seria até irracional de nossa parte dizer que cremos nisso e continuarmos vivendo da maneira como nós vivemos. Se cremos verdadeiramente nisso, o nosso coração, o nosso foco tem que sair, em primeiro lugar, de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego. Eu penso, eu quero, eu faço, eu desejo. E começar a entender a oração do Pai Nosso e orar com fé, dizendo: seja feita a tua vontade. Em segundo lugar, temos que gritar para esse mundo, alertar esse mundo do que está por vir, mostrando para eles que, para não passar por tudo isso, nós precisamos olhar para aquilo que Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Jesus disse, João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho, Jesus se apresenta: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se Jesus é a verdade, o resto é mentira. Se Jesus é o caminho, Ele é o caminho, não é o caminho, o único caminho. E Ele é vida. Por que muitos crentes não têm desfrutado a vida abundante prometida por Jesus? Porque não estão nele, que é o caminho. Porque não estão nele, que é verdade. E porque não estão nele, que é vida. Ah, mas saiu uma propaganda, mas eu quero isso, se eu tiver isso eu vou ser feliz, se eu fizer essa viagem eu vou ser feliz, A felicidade nós encontramos numa pessoa, e essa pessoa é Jesus, e somente Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela minha esposa, pelo meu casamento, pela minha família, mas a minha família não é a minha felicidade, a minha felicidade é Jesus. Volta e meia eu vejo no Facebook: maior valor que você pode ter é a sua família, maior e único valor que você pode ter é a fé em Jesus. Amém. Ninguém vem ao Pai, Ele se coloca como Pai. Queridos, você tem algum parente que você ama muito e que não conhece a Jesus? Quando isso acontecer, ele já vai estar fadado a ir para o inferno. Não tem mais solução. Mas hoje ainda: mas pastor, eu falo e ele briga e ela briga. Ora, pede sabedoria. É difícil pregar para os nossos entes queridos. Busca sabedoria. Ora para Deus: Deus, coloca alguém no caminho. Coloca alguém no caminho. Alguém que seja cheio do Espírito Santo. Alguém que vá lá e leve uma palavra rema. E que ele ou ela possa se dobrar ao senhorio de Cristo. É só por Jesus, amados. Se tivesse qualquer outro caminho, Jesus não seria necessário Jesus ter morrido na cruz. Mas é só por Jesus, é só através de Jesus. Só através de Jesus.
Hoje nosso irmão Diniz, ao sair do culto de manhã, ele mostrou uma carta de uma pessoa que está num presídio em Marília, São Paulo. Através de carta, correspondente, ele evangelizou essa pessoa, e nessa carta essa pessoa dando testemunho de que foi batizado, que o desejo é pregar o Evangelho. A nossa maior alegria é Cristo Jesus. Mas há uma segunda alegria maravilhosa, é ver alguém que estava indo para o inferno ser salvo pelo Evangelho, por Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa busca de maior alegria em Cristo Jesus, em obediência. Levar uma pessoa a Cristo. Ah, mas se eu fui lá num culto e teve um milagrão, a pessoa era cega, e amém, glória a Deus. A pessoa era coxa, e amém, glória a Deus. A pessoa estava, aleluia, aleluia, mas eu creio que o maior de todos os milagres é eu estava perdido e fui achado. Eu estava condenado e fui liberto. Amém. Só o poder de Cristo Jesus. Vamos orar. Papai, 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 papai. Como é maravilhoso, Senhor. Como é maravilhoso poder te chamar de Pai. Fomos tão ministrados hoje. Mas como filhos, ó Pai, nós temos que te obedecer. E que haja prazer em obedecer. Papai, quando lemos tudo isso, Pai, eu fico, Pai, cheio de medo. Não por mim, Pai, que eu creio que o Senhor já me lavou, me purificou, mas por essa humanidade, Papai. Jesus, eu me lembro quando o Senhor olhou para Jerusalém e o Senhor chorou. Nos faz chorar pelos perdidos, Pai. Nos faz crer mais na Tua palavra, Pai. Amém. Ser guiados, dirigidos pela Tua palavra. Sabemos que o Senhor nos dá liberdade para tudo, Pai. Mas, Senhor, que a gente não venha não pecar somente por causa da lei, mas porque nós não queremos desobedecer, entristecer a Ti. Prepara-nos, Pai, para enfrentarmos aquilo que está por vir, com a cabeça levantada, olhando para a eternidade, por aquilo que o Senhor tem prometido. Amém, Senhor. Desarraigado, Senhor Deus, dos valores desse mundo, vivendo nesse mundo como o Senhor Jesus orou por nós, mas olhando para Ti, para a eternidade. Amém. Sabemos, Senhor Deus, que os tronos desse mundo serão abalados, que a nossa expectativa, a nossa esperança não esteja em nenhum desses sistemas, mas esteja no Rei dos Reis, Amém. no reino de Jesus. Aleluia. Obrigado, Papai. E agora vamos participar, Papai, da mesa, da ceia, do Teu corpo, Jesus, do Teu sangue, Jesus. Fazemos isso, Senhor, com muita alegria no coração, porque nós estávamos perdidos e pelo Senhor nós fomos achados. E temos a possibilidade, Pai, de juntos de Ti
aliançados nessa nova aliança, olharmos para o porvir com fé e esperança no coração. Tu reinas, Pai. Tu reinas, Senhor. Vem, Jesus. O Espírito e a igreja diz: vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Aleluia. Os irmãos podem. Tu, peço para que mantenha. Você pode já para mim? Os irmãos podem vir, tomar um pedaço de pão, cálice, o sangue. Vamos fazer isso com alegria no coração, já com preparativo para enfrentarmos tudo aquilo que está por vir. Venha como um servo do Senhor, mas venha também como um guerreiro que confia no Senhor dos Senhores, que confia no Rei, no Senhor dos Exércitos, e a vitória já está garantida. Aqui nós estamos declarando: Jesus é vencedor. Amém. E em Cristo nós também já vencemos. Venha em nome de Jesus. Amém.